Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o canal Conhecendo a Verdade. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão. Este canal tem como objetivo propagar a palavra de Deus, levar a mensagem do Senhor para todos aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus, que precisam ouvir a poderosa palavra de Deus. Então, nesse dia, eu quero mais uma vez agradecer a todos os nossos amados irmãos e amados amigos que se inscreveram neste canal, que estão me apoiando neste grande trabalho missionário da divulgação da palavra de Deus. Está sendo de grande relevância a participação de todos vocês que têm me apoiado, e juntos nós estamos propagando a palavra de Deus. Eu quero também convidar a todos vocês que ainda não se inscreveram neste canal, se inscrevam neste canal, é de graça. Fazendo isso, vocês estão também fazendo parte dessa grande equipe a qual o Senhor nos escolheu para estarmos fazendo a obra de Deus aqui na terra. A nossa função, o nosso dever é divulgarmos a palavra de Deus enquanto há tempo, né? Enquanto nós estamos aqui a serviço do Senhor Jesus. Então, se inscreva neste canal e compartilhem com seus amigos, seus familiares. E não se esqueçam de dar o joinha, o like, todas as vezes que assistirem esses vídeos, para que assim o YouTube indique para mais pessoas e o canal venha a fortalecer, e assim nós continuamos divulgando a poderosa palavra de Deus. Amém? Eu conto com os vossos apoios em nome do Senhor Jesus. E desde já, eu sou grato a todos vocês. Nesse dia, meus queridos, eu quero trazer aqui uma palavra de Deus. O Senhor colocou no meu coração, como sempre, eu sempre estou dizendo, dando ênfase ao fim dos tempos, sobre o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus. E hoje o Senhor colocou no meu coração esse tema, que é o arrebatamento da igreja. Para nós sabermos que o arrebatamento da igreja é uma realidade, é um acontecimento iminente, que vai acontecer, não vai deixar de acontecer, a qual muitas pessoas não têm conhecimento sobre o arrebatamento. Então, nesse dia, eu quero que você preste bem atenção naquilo que Deus vai falar contigo, para que você esteja preparado, esteja preparada também para esse grande dia, que foi a promessa do Senhor Jesus. Amém? Então, a palavra de Deus, como referência, se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 a seguir, que diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Meus queridos, o Senhor Jesus, numa certa feita, quando ele se reunia com seus discípulos e toda aquela multidão que o acompanhava, porque aonde o Senhor Jesus se encontrava, divulgando o Evangelho, divulgando a palavra de Deus, a multidão era imensa. Muitas pessoas vinham de todas as regiões, de todos os lugares, para ouvir a mensagem do Senhor, para ouvir as pregações, os sermões que o Senhor Jesus ali então ministrava. E numa certa ocasião, o Senhor Jesus, ali reunido com seus discípulos, ele dizia para os seus discípulos acerca do fim dos tempos, acerca da sua volta para buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos, aqueles que ele os deixou aqui na terra, servindo a ele. E nessa ocasião, o Senhor Jesus ainda estava aqui na terra, convivia com seus discípulos, com seus irmãos, com seus familiares, com seus servos. Então ele falava acerca da sua vinda. Ele ainda não tinha subido ao céu. Estava ali com seus discípulos, um pouco antes da sua ascensão ao céu. Então seus discípulos ainda não sabiam dessa promessa do Senhor, que um dia ele voltaria, da mesma forma como ele ia subir ao céu. Um dia ele voltaria novamente. Voltaria para buscar os seus servos, os seus escolhidos, a qual ele os deixou aqui na terra, servindo a ele, fazendo a obra de Deus, como nós estamos fazendo nos dias de hoje. Então, lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, ele deixou esta promessa para os seus discípulos, onde ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Eis que vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei novamente e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Quando ele deixou esta promessa para os seus discípulos e para todas aquelas pessoas que ali se encontravam na sua presença, ele começou a explicar então para eles concernente à sua volta, que até então eles não sabiam. Eles não tinham essa esperança que o Senhor Jesus, ao subir ao céu, ele um dia voltaria para os buscar. Então ele começou a explicar para os seus discípulos, dizendo que ele ia, assim que ele subisse ao céu, ele ia preparar um lugar. E esse lugar, assim que ele preparasse esse lugar, ele voltaria novamente para buscar os seus discípulos, para buscar os seus escolhidos, para buscar os seus servos que aqui ficaram. Então, ele deixou esta promessa. Aí nós vemos a palavra de Deus aqui na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a qual eu li como referência desta mensagem. Aqui ele estava explicando como isso ia acontecer, de que forma, como que o Senhor voltaria e de que forma nós que estivéssemos vivos nessa época da volta do Senhor Jesus,
de que forma nós, então, nos encontraríamos com o Senhor. Então nós vimos aqui, em Tessalonicenses capítulo 4, primeira a Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, aqui ele estava explicando, ele explicou tudo delicadamente, como isso vai acontecer, que ainda não aconteceu, mas estamos prestes a nos depararmos com este acontecimento. Então ele está dizendo aqui que o Senhor Jesus, da mesma forma que ele subiu para o céu, ele voltará entre as nuvens. Será um momento repentino e também inesperado, porque nessa época da volta do Senhor Jesus, vai acontecer numa época em que as pessoas não estão esperando, não estão crendo que o Senhor voltará. Muitos vão pensar que ainda não é a hora, que não é o momento da volta do Senhor Jesus. Então o que vai acontecer? As pessoas vão estar vivendo dissolutamente, vivendo de qualquer maneira, não estarão preparadas, as pessoas não estarão preparadas, visando, focando para esse acontecimento. Estarão distantes de Deus, como está acontecendo nos dias de hoje. Quando nós trazemos uma mensagem como esta, falando sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o fim dos tempos, a maioria não quer dar ouvido a esse tipo de mensagem. Então tudo isso, o Senhor Jesus deixou escrito na sua palavra que aconteceria. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele fala sobre os sinais do fim dos tempos. Os sinais que marcariam a volta do Senhor Jesus. Essa volta para buscar o seu povo. Então ali ele deixou os sinais dizendo dos acontecimentos finais, dos sinais que precederiam a volta do Senhor, mas que esses sinais se intensificariam para nós sabermos que esse dia estaria chegando. Tudo isso que nós estamos vendo nos dias de hoje, a palavra de Deus já nos alerta sempre que quando nós nos deparássemos com esses acontecimentos, era para nós sabermos que o Senhor Jesus está voltando. Que o dia do arrebatamento da igreja, do povo de Deus, dos seus escolhidos, daqueles que ouviram a sua palavra, deram crédito à sua palavra, que aguardaram por esse dia, estaria chegando esse dia. Então ele começou a dizer lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, sobre os acontecimentos, guerras, terremotos, fomes, pestes, o amor de muitos se esfriando, muitos se apostatando da fé. Tudo isso ele deixou escrito para nós sabermos que o fim dos tempos estaria chegando. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus ali no Evangelho de Mateus, de João, capítulo 14,
Quando ele disse para os seus discípulos e para os demais que ali se encontravam, que eles não se preocupassem com esta vida, que eles não se atemorizassem, não se desesperassem, mas que eles tivessem sempre a esperança nos seus corações, em suas vidas, que um dia o Senhor voltaria para levar o seu povo, para os levar, para tirar, livrar o seu povo dos sofrimentos aqui na terra. As preocupações dessa vida não deveriam abalar os seus corações, as suas vidas, porque ele deixou esta esperança. Então ele disse: eu vou subir para o céu, mas eu estou indo para lá, para preparar um lugar maravilhoso, a qual, quando eu preparar este lugar, eu voltarei para vos levar para este lugar, juntamente comigo. O Senhor Jesus, dizendo para os seus discípulos, dizendo para todas aquelas pessoas que ali se encontravam, deixou esta esperança, a esperança da redenção da igreja, a esperança do livramento das aflições, das tribulações e da grande tribulação que vai acontecer nessa terra após o arrebatamento da igreja. Então esta mensagem escatológica e iminente não vai deixar de acontecer, e serão os acontecimentos finais. Muitos não têm conhecimento, porque hoje dificilmente se prega sobre esse assunto. Uma mensagem como esta, são poucas pessoas que estão divulgando, que estão pregando, porque hoje as pessoas não estão preocupadas com aquilo que vai acontecer conosco, com cada um de nós, após esta vida, ou se estivermos vivos na ocasião do arrebatamento da igreja, como nós lemos aqui nesta passagem, o que vai acontecer? Muitos não creem, muitos não dão ouvido aos profetas de Deus, aos mensageiros do Senhor, aos enviados de Deus, que divulgam a palavra de Deus. Muitos não estão crendo que a palavra de Deus é verdadeira, que é Deus falando, usando os seus vasos, os seus profetas, para falar com o seu povo. Então, nessa ocasião, muitos serão surpreendidos, porque não deram crédito à voz do Senhor, à palavra de Deus. É por isso que nós nos esforçamos nos dias de hoje para estarmos divulgando a palavra de Deus, para que a palavra de Deus alcance as vidas que necessitam de obter conhecimento da palavra de Deus, que precisam consolar os vossos corações, que precisam levar conhecimento da palavra de Deus, que precisam, têm a necessidade de estarem preparados para este acontecimento. Eu quero ler uma outra passagem no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, a partir do versículo 34. A palavra de Deus diz assim: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia,
porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estar em pé diante do Filho do Homem, a palavra de Deus está nos alertando para que nós estejamos preparados, prontos para este grande dia. Porque virá o próprio Jesus falando que o dia da sua volta será como um ladrão de noite. Porque o ladrão não avisa o dono da casa quando ele vai roubar, quando ele vai arrombar a casa. Mas ele chega de improviso. Ele chega num momento inesperado. Então, para evitar que o ladrão o roube, o dono da casa tem que estar preparado o tempo todo. Assim será o dia da volta do Senhor Jesus, na ocasião do arrebatamento da igreja. Ele não vai avisar esse dia. Nós que temos que estar preparados em todo o tempo, vigiando, atento, orando, consagrando nossas vidas a Deus, preparados para que esse dia não nos pegue de surpresa. O próprio Jesus aqui nos alertando, nesta passagem que eu li, ele está dizendo para que não venha, para que nós não venhamos a nos envolver com embriaguez, glutonaria, sob os cuidados da vida, mais preocupados com os cuidados da vida, com as coisas terrenas, com a vida material, e não preocupados com a vida espiritual. É isso que o Senhor estava se referindo. Para que nós estivéssemos preparados, visando somente o reino de Deus. Por isso que o Senhor nos alerta acerca desse dia que vai acontecer. Meus queridos, esse dia está muito próximo de acontecer. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, dias trabalhosos, dias maus, muitas dificuldades para servir a Deus, muitas dificuldades para pregarmos a palavra de Deus, para evangelizarmos, para levarmos a palavra de Deus ao conhecimento das pessoas. Muitas dificuldades para fazer a obra de Deus. Mas tudo isso, o Senhor Jesus já tinha nos alertado. Ele já tinha deixado escrito na sua palavra que tudo isso ia acontecer quando chegássemos no fim dos tempos, quando se aproximasse esse grande dia da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. E o que vai acontecer então, irmãos, meus queridos? O Senhor está dizendo aqui que ele virá repentinamente, num momento inesperado. Ninguém vai ver esse acontecimento. Somente aqueles que forem arrebatados vão sentir esse momento. Mas será num piscar de olhos, frações de milésimos de segundo, que isso vai acontecer. Então o Senhor virá nos ares entre as nuvens. Ele não pisará
aqui nessa terra. Ele ficará entre as nuvens, nos ares. Os nossos amados irmãos e entes queridos que já partiram dessa vida, com Jesus no seu coração, com Jesus na sua vida, que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus um dia, mas que já partiram dessa vida. A palavra de Deus está dizendo que quando o Senhor Jesus voltar, eles serão ressuscitados e se encontrarão com o Senhor nos ares, primeiramente. E nós, os que estivermos vivos nesse dia, em frações de segundos, após os nossos amados irmãos que ressuscitaram e já se encontraram com o Senhor nos ares, nós então, que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos juntamente com os nossos irmãos e com o Senhor Jesus. Será um dia glorioso, meus queridos. Será um dia de festa, um dia de alegria, de regozijo, porque nós estaremos partindo deste mundo para estarmos eternamente com o Senhor. E a palavra de Deus nos diz que esse lugar que o Senhor Jesus foi preparar para nos levar para lá, será um lugar maravilhoso, meus queridos. Lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. A morte não existirá mais. Lá não haverá tristeza, não haverá sofrimento, não haverá doença, não haverá tristeza, não haverá mais dores. Lá somente haverá alegria. Estaremos eternamente com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Será maravilhoso este lugar. Um lugar de glória. Um lugar onde não vai haver mais trevas, não vai haver mais escuridão. Estaremos com o Senhor eternamente. Aleluia! Oh, meus amados, este lugar o Senhor Jesus foi preparar para todos nós. A palavra de Deus nos diz que não é da vontade de Deus que ninguém venha a se perder, mas que todos alcancem a salvação, ou que todos sejam salvos. Por isso que o Senhor continua falando conosco, por isso que o Senhor ainda nos traz a sua poderosa palavra até a nós, porque ainda estamos na era da graça e da misericórdia de Deus. Eu quero dizer para você que está ouvindo esta mensagem nesse dia, Jesus te ama. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Deus está oferecendo a sua salvação. Deus tem preparado para você essa grande vitória, esta grande bênção. Ele está falando no seu coração. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que talvez não tenha tido
até este momento a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, assim como eu fiz um dia. E hoje eu estou aqui, sendo usado por Deus, para ser esse canal de bênção, para levar a palavra de Deus até você, até a todos que derem ouvido à palavra de Deus. Então, nesse dia, você está tendo esta oportunidade, talvez nunca teve, mas o Senhor está dando esta oportunidade para que você tome esta decisão nesse dia e abra o seu coração e entregue sua vida ao Senhor Jesus. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, e o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Então, na ocasião do arrebatamento da igreja, se isso vier a acontecer hoje, se você tomar esta decisão, você também será arrebatado, você também será arrebatada. E você, meu querido irmão, que se afastou dos caminhos do Senhor, da presença do Senhor, desviou-se dos caminhos do Senhor, hoje você está tendo a oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor, de reconciliar com o Senhor. O Senhor está de braços abertos, te esperando. Ele está dando a oportunidade. Não é uma mera coincidência. O Senhor está me usando nesse dia para divulgar a sua poderosa palavra. Porque Ele tem esse plano na sua vida. Ele está dando a oportunidade de você fazer este concerto com o Senhor. Volte para a presença do Senhor, para os caminhos do Senhor, e permaneça firme na presença do Senhor, para que você também seja arrebatado, para que você vá morar neste lugar maravilhoso que o Senhor foi preparar este lugar também para você. Eu estou encerrando esta mensagem e, como de costume, eu vou fazer uma oração por todos os nossos amados irmãos e amigos inscritos neste canal, pelos seus lares, pelas suas famílias, e também vou estar orando pelos enfermos, doentes, para que o Senhor opere um milagre nessas vidas, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Nesta oração, você que ouviu a palavra de Deus e abriu o seu coração e quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, nesta oração fale para Ele: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor um dia veio a este mundo para me salvar. E o Senhor subiu ao céu, mas vai voltar novamente, como foi dito hoje na sua palavra, para nos buscar. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, me dá graça e força para eu continuar firme na tua presença para esse grande dia. E Ele vai te salvar, vai te dar vitória nesse dia. Amém? E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que se afastou dos caminhos do Senhor, nesta oração, peça a Ele: Senhor, eu estou voltando para a tua presença, para a tua casa. Receba-me de volta, perdoa os meus pecados, me dá graça e força para eu continuar firme na tua presença, para que eu também, nesse dia, seja arrebatado, seja arrebatada, em nome do Senhor Jesus. Então, nesta oração, faça isso, tome esta decisão. Amém? O Senhor vai te dar vitória nesse dia. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, por estarmos, Senhor meu Deus, na Tua presença, por estarmos em comunhão contigo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado.
pelos livramentos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos, Senhor, ministrando a Tua poderosa palavra. Eu creio que a Tua palavra falou no coração dos Teus filhos. Obrigado, Senhor, por essas vidas, Pai amado, que estão ouvindo a Tua palavra. Por essas vidas, Senhor meu Deus, também, que se inscreveram neste canal, que estão me apoiando, Senhor, que estão me ajudando a divulgar a Tua poderosa palavra. Abençoe, Senhor, suas famílias, seus lares. Derrama a Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Eu oro também, meu Pai, por todos aqueles que se encontram enfermos, doentes, acamados. Senhor, repreende toda enfermidade, Pai querido. Opera milagre nessas vidas, Senhor, e dá vitória para os Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe o Teu servo, que nesse dia, ao ouvir a Tua palavra, resolveu, Senhor, reconciliar contigo, voltar para a Tua presença, para os Teus caminhos, Senhor. Receba eles de volta, Pai querido. Abençoa, Senhor. Perdoa seus pecados, suas falhas. Dai graça e força a eles para permanecerem firmes na Tua presença, Senhor. Amado Deus, amado Pai, esse nosso amigo, essa nossa amiga, que nesse dia, Senhor, ouviram a Tua palavra e tomaram esta grande decisão, que aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Senhor, perdoa os seus pecados. Escreva o nome deles no livro da vida e dai graça e força a eles para permanecerem firmes na Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que nesse dia dispensaram a sua atenção para estarem ouvindo esta mensagem. E eu tenho certeza que Deus falou poderosamente nos vossos corações. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os nossos amados irmãos e amigos inscritos neste canal e que estão compartilhando, que estão dando o seu like, o seu joinha para fortalecer o canal. Muito obrigado. Eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez convidar a você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva neste canal, para que este canal venha fortalecer, e assim você também estará fazendo parte dessa equipe missionária, divulgando a poderosa palavra de Deus. Amém? E dá o seu like, o seu joinha, todas as vezes que você assistir esses vídeos, para que assim o YouTube indique para muitas pessoas e a palavra de Deus alcance muitas vidas. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Um grande abraço. Nós temos um novo encontro marcado para o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço do pastor Hélio Shibata.